Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e pronto para ver Jesus, ouvir Jesus, aprender cada vez mais a amar Jesus para poder repartir Jesus Cristo. É o nosso estudo bíblico, voar, ver, ouvir, amar, repartir. O discipulado que a gente vê no livro de João, o Evangelho segundo João, que nos fala claramente da maneira que Jesus discipulou os seus primeiros discípulos. Eu espero que você esteja bem e pronto para andar um pouco mais, vendo Jesus, ouvindo Jesus junto com o apóstolo João. É uma coisa linda e um momento muito importante na vida da gente, quando a gente consegue crescer junto em Cristo Jesus. Eu vou continuar lendo em João capítulo 3 e eu vou começar em versículo 10. É um diálogo entre Jesus e Nicodemos, mas na realidade é um diálogo registrado para todo discípulo de Jesus Cristo. Aprenderemos hoje coisas preciosas que João quer que a gente compreenda e que o Espírito Santo inspirou João para relatar para a gente. Versículo 10 de João capítulo 3 diz assim: Disse Jesus, você, está falando de Nicodemos, é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Essas são uma das palavras mais lindas das Escrituras. Mas tem umas palavras aqui que a gente tem que compreender do contexto que vem essas palavras, da história que gerou essas palavras. Quando Jesus fala assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Lembra-se que Jesus está falando com um dos líderes dos judeus, um fariseu, um teólogo, um homem bem ativo na vida social, na vida religiosa de Israel. E esse homem, Nicodemos, passou a vida inteira dele estudando o escrito, a Bíblia, especialmente aquilo que Moisés escreveu e descreveu. Então ele conheceu muito bem a história de 400 anos de escravidão, a nação de Israel no Egito e vivendo como escravos. Ele sabia muito bem de como é que Deus escolheu Moisés para liderar esse povo fora daquela nação e para ir para a terra prometida. Ele conheceu, provavelmente decorou todas essas histórias. Então, no meio desse caminho, Israel saindo do Egito, e Israel como nação foi batizada no Mar Vermelho, quando Deus levou todo mundo fora do Egito. E ele conhecia todos os problemas que Moisés enfrentou, tentando levar esse povo para compreender a lição mais importante da espiritualidade. Deus é suficiente. A maior conquista espiritual nas nossas vidas, depois de nascer de novo,
ser tirado da escravidão e levado na direção das promessas de Deus é aprender a viver um dia de cada vez, satisfeito em Deus, porque Ele nos dá água e comida e direção e tudo mais. Mas o povo de Israel no deserto não viveram nessa satisfação. Em Números capítulo 21, tem um momento onde o povo começa a clamar e reclamar e dizer: Deus não está cuidando da gente, seria melhor a gente voltar para o Egito, por que vocês trouxeram a gente aqui para esse deserto? E Deus, ouvindo essa palavra tão errada e essas mentiras sendo comunicadas entre o povo de Deus, que Ele mandou uma lição para eles. Ele mandou serpentes com veneno que poderia matar qualquer pessoa que foi picado pela serpente. Então, imagine esse momento no meio de um acampamento de milhares até milhões de judeus e de repente vem serpentes que estão com veneno que pode matar. Imagine o caos, imagine o susto e os cultos fúnebres e tudo que você pode imaginar. E de repente o povo entrou em arrependimento, foi correndo para Moisés e pediu para ele orar. E ele orou. E Deus falou para Moisés: prepare uma serpente. Interessante, não é? Uma imagem daquilo que está matando as pessoas, uma serpente, e coloca em cima de um poste. E ele diz assim: Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordida por uma serpente e olhava para o serpente de bronze, permanecia vivo. Então o que aconteceu? Veio essa morte, porque a insatisfação em Deus sempre traz para perto de nós a morte espiritual e a morte da nossa fé. Então Deus diz para ele: olha, pega um bronze e passa esse bronze no fogo e purifica totalmente esse bronze, porque ele simboliza o que causou o problema. Mas agora esse serpente de bronze vai ser elevada no meio do acampamento e vai simbolizar o que cura um homem que está morrendo. É um símbolo de Jesus. Cristo é como a gente, ser humano, mas tem uma diferença. Ele não tem morte dentro dele. Ele não tem pecado dentro dele. Ele é achado sem mácula, sem qualquer defeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o serpente de bronze que não tem nenhum veneno. Ele é livre do pecado. E vendo ele, a pessoa volta a viver. É o que Cristo fez. Por isso ele fala depois: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma coisa linda. E imagine Nicodemos ouvindo: espera aí, o povo está reclamando hoje, o povo diz que Deus não faz nada, o povo não quer continuar com Deus. Ele já sabia disso, ele já entendeu isso. Mas agora ele está entendendo: Deus enviou Jesus. E Jesus dá para ele essa informação: fique atento, olha para mim e você vai ver. E quando Jesus foi levado até a cruz e ele morreu, Nicodemos viu. E Nicodemos se envolveu no cuidado do corpo de Cristo. Ele viu. E quem vê Jesus vive. O pecado é derrotado pela cruz de Cristo. E quando a gente quer discipular pessoas, a gente precisa levá-la
levá-las, as pessoas, para ver Jesus crucificado. O apóstolo Paulo, mais tarde, em 1 Coríntios, ele fala: eu resolvi conhecer entre vocês Cristo e Cristo crucificado. Esse é um dos versículos que mudou a minha vida. Quando eu entendi que eu poderia ter vida eterna, vendo Jesus, sendo perdoado, e Ele ia manter eu vivo, vendo Ele. Gente, não é uma coisa qualquer ou pequena ver Jesus. É realmente a maneira de viver. Quando você começa a reclamar, quando você começa a pensar que Deus abandonou você no deserto, quando você começa a reclamar de problemas, etc., cuidado. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Sim, você ainda está no deserto e é difícil, mas Ele já tirou você das trevas. Você já está na luz e Cristo habita em você para manter você vivo e para que você possa também ser uma pessoa frutífera, que é uma bênção aqui neste mundo. É uma coisa lindíssima. Leia Números capítulo 21. Leia a história. Se coloca na história. Viva a história. Mas mais importante do que Números 21 é João capítulo 3. Como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem, Jesus, sem pecado, teria que ser levantado também. E todos que vêm para ver Jesus serão perdoados, curados e viverão eternamente. É lindo, não é? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, medite nessas coisas tão importantes. Deus te abençoe.